Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 7 de agosto. Nós temos como convidados hoje o síndico profissional Tiago Marçaioli, o auditor da Receita, Ailton Cláudio Ribeiro. Os dois têm muitos assuntos para comentar com você, mas a gente vai começar falando de uma queixa muito antiga dos moradores, não só de Santos, mas da Baixada toda, que é a frequência do túnel por onde passa o VLT no José Menino. Noite de terça-feira aqui no bairro do Gonzaga, em Santos. Nós estamos na Praça das Bandeiras, com a equipe da Guarda Civil Municipal, que vai realizar uma operação no bairro do José Menino para coibir a criminalidade na cidade, e a equipe da TV Cultura Litoral, em parceria com a página do Viver em Santos, vai acompanhar essa ação. Estou ao lado da secretária de Segurança Pública aqui de Santos, a Raquel Galinatti. Raquel, fala um pouquinho dessa operação nesta noite de terça-feira em Santos. Qual é o intuito, o objetivo dessa ação? Primeiramente, lá no local, que é no VLT, nos trilhos do VLT, divisa José Menino, ali próximo a José Menino, nessa região, dentro do túnel do VLT, no José Menino, é um local que é proibido de ter a permanência de pessoas ali circulando, muito menos utilizando drogas ou qualquer prática de outro crime. Identificação de pessoas que estão em locais proibidos, que se colocam permanentemente em risco, é essa nossa atuação. Claro que se tiverem crimes ali sendo praticados, a atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar será necessária e todo o encaminhamento será ali feito através das nossas equipes, da Guarda Municipal de Santos, Romu, Orla, Morros. Estou aqui com o comandante, com o subcomandante, então todo o comando aqui da Secretaria de Segurança Pública de Santos, protegendo a população santista e dando a sensação de segurança que o santista merece, de excelência. Pessoal, os agentes da GSM já estão aqui dentro do túnel do VLT, na divisa entre Santos e São Vicente, mais ou menos no bairro do José Menino. Neste momento, os agentes estão abordando as pessoas que estavam aqui dentro, colhendo informações, documentação, para ver se as pessoas têm passagem da polícia, são procuradas. Então, a gente dá para o GCM nesta noite de terça-feira aqui em Santos. Secretária, fala um pouco do resultado dessa operação na noite de hoje aqui em Santos. Como vocês podem ver, aqui é um local completamente proibido para trânsito, para permanência de pessoas aqui, porque estão se colocando em risco 24 horas com os trens do VLT passando. Tiveram ali na abordagem, identificamos muitos ali com passagem por crimes graves. Até o momento, nenhum procurado, nenhum foragido da justiça, mas ainda estamos identificando. Foi uma faca foi apreendida com dos indivíduos. Uma faca que é uma arma branca, bem pontiaguda. Então, são situações dessa em que as pessoas ficam aqui com denúncias, possivelmente com a prática de crimes. Na capital de São Paulo, os moradores convivem com a Cracolândia, que é um problema aparentemente insolúvel, porque passa prefeito, passa governador e ninguém consegue resolver. Em Santos era um embrião de Cracolândia que tinha aí, não era, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Mais uma vez, agradecer toda a sua audiência e estar mais uma vez aqui com vocês. Eu acredito ali, Paulo, que a questão no José Menino, ela tem alguns fatores que corroboram para a ampliação dessa área mais sensível social, porque muito perto dali está a praia e muito perto é uma faixa muito grande de areia, uma faixa extensa de areia que a gente tem no Itararé, em São Vicente, o que contribui para lugares ermos serem povoados por essa população mais sensível socialmente. Em São Paulo, eu morei em Higienópolis até,
por um grande período, uns 6 anos eu fiquei por lá, do lado do bairro do Campos Elíseos, que é onde fica a Cracolândia. E realmente lá não tem solução, independente da vertente política de todos os prefeitos que lá passaram, não conseguiram resolver, porque hoje é um problema de saúde pública, é um problema endêmico. O problema da droga hoje não é mais a questão de se avaliar se há um problema de traficante estar presente ou não estar presente. Esse hoje talvez seja o menor dos problemas. O que a gente tem que é tratar a população que está fragilizada e conseguir fazer com que nesses locais deixem de ser atrativos a permanência deles. Mas o mais importante, que eu acho que é o que a população toda sente, não adianta transferir o problema de um lugar para o outro, que é isso que a gente viu, que aconteceu algumas vezes na cidade de São Paulo e que Santos ainda a gente tem 2 lugares, né? Tem um ponto aí do José Menino e a gente tem da entrada da cidade no pontilhão ali perto da rodoviária, no caso de Santos. E da gente só remanejar de um lugar para o outro. Eu acredito que as políticas públicas e sociais precisam abordar isso com um pouquinho mais de cuidado e carinho. A gente sabe que os governantes têm feito isso, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais de forma aprofundada. O Tiago, Ailton, usou a palavra política pública. Política pública, ela implica continuidade, né? Você adota uma política pública, não é uma ação pontual, saiu dali, apareceu na televisão e esquece. Exato. É uma coisa que tem que ter continuidade, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a toda a nossa audiência aqui. É sempre uma satisfação voltar à opinião. A gente sempre tem aqui temas emergentes, né, para discutir, é uma satisfação grande. Bom, eu concordo, eu acho que não deve ser só ações esporádicas. A prefeitura tem que agir articulada com a Polícia Civil, a Polícia Militar, na verdade, para evitar a aglomeração de pessoas que, às vezes, vão praticar determinados delitos em relação aos transeuntes. Mas eu concordo com o Tiago quando ele fala a questão da demanda, a demanda por drogas, que é uma coisa que deve ser parte, ou a parte mais importante da política pública, digamos assim, para evitar a formação dessas cracolândias e também a exposição dessas pessoas fragilizadas à ação de traficantes. Eu acho que esse ponto é o primeiro que eu deveria ser abordado. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos. A guerra às drogas não produziu os efeitos que eram esperados. A redução das mortes por overdose, o envolvimento das pessoas, dos viciados com crimes violentos, pelo contrário, acabou acirrando a formação de quadrilhas e tudo, e não atacando o ponto mais importante, que foi da demanda do consumo. Veja que até uma determinada fase, um grande problema foi os opioides, que eram medicamentos vendidos em farmácias, que, digamos assim, com um efeito similar ao ópio, à heroína e tudo. Foi uma grande causa de mortandade aí nos últimos anos nos Estados Unidos. Você vê como essa política só de combater o usuário, ou ir em direção ao usuário e não verificar as causas da demanda, como é equivocada. É verdade, o opioide já ficou para trás, agora é o fentanil, agora é o nitazeno, que são drogas muito mais potentes que os opioides. Agora, tem um outro lado aí interessante para a gente abordar, porque tem o lado do crime, tem o lado da dependência química, mas nem toda a população de rua está ligada ao álcool, às drogas. E a população de rua é um fenômeno mundial no nosso século, o crescimento, a escalada do número de pessoas na rua, ela traduz um certo fracasso social na integração de todas as pessoas, né, Tiago? A gente precisa já, como diz o adolescente, né, demorou, né? A gente já devia estar debruçado há muito tempo sobre essa questão, né? Em Santos, mas não é uma questão de Santos, é uma questão Nova York, Washington, Paris, é uma questão do mundo todo, né? Nós vemos imagens... São Paulo tem uma Bertioga inteira na rua, quase 50 mil pessoas. E aí, em cima disso que você falou, é importante a gente destacar o seguinte, a gente vê até em vídeos, você vê hoje em Instagram, alguns perfis que mostram essa questão, principalmente pública, de políticas públicas, sem qualquer tipo de viés, né, partidário, e a gente começa a ver que cidades
que a gente tem nas maiores metrópoles do mundo, de países que são considerados países ricos, a gente tem o problema da população de rua. Eu acredito que a gente possa dizer que a gente tem algumas vertentes. Você tem o problema com a droga, que o Paulo destacou, que é muito importante. A gente tem o problema das faltas de conexões familiares, onde pessoas abandonam seus lares por diversos motivos e aí vão para as ruas. A gente também tem o problema do fracasso econômico, porque alguns empresários ou algumas pessoas que são donos dos seus negócios quebram por diversos motivos, como a gente teve recentemente a própria pandemia, e aí acabam indo para a rua. Então, a gente precisa averiguar, Paulo, o seguinte: independente do dilema droga, social, econômico, as políticas, e aí vamos falar um pouquinho do nosso país, as políticas públicas e políticas sociais, elas precisam avançar não só no assistencialismo, não é só dar um lar, um albergue naquele momento, mas tentar fazer com que aquele que está na rua, que tem a vontade, principalmente, porque tem muita gente que não tem vontade, isso que a gente tem que também salientar. Tem muita gente que quer continuar na rua, tem muita gente que não quer também ficar na rua e quer poder trabalhar, e essa questão econômica precisa avançar. E aí, olhando um pouquinho mais firme, olhando um pouquinho mais de forma crítica, até um desses perfis de Instagram que eu falei agora, Paulo, é curioso a gente destacar isso. E o telespectador saber, foi feito um experimento social onde aquele administrador do perfil vinha com um pacote de bala para que pudesse ser vendido em algum lugar, semáforo, tudo, e um corote, que é vamos dizer assim, uma aguardente forte, né? E 100% das pessoas que foram paradas, você quer um trabalho ou quer um corote? Todos escolheram um corote. Então a gente também precisa ter essa visão um pouco mais crítica, essa visão um pouco mais que nos chateia, mas aqueles que estão dispostos a saírem das ruas, precisa haver uma mobilização tanto do poder público quanto do poder privado de poder auxiliar nas políticas públicas e também na política econômica. Ailton? Eu reparo, principalmente em São Paulo, nós vemos até famílias inteiras, né, morando debaixo de viadutos, nos semáforos, vendendo, ou pedindo esmola, ou oferecendo produtos, a venda de produtos, né. E é difícil uma política, primeiro, localizar as pessoas, dar um local, uma moradia para essa... oferecer uma moradia, não digo transferir uma propriedade, mas oferecer a oportunidade da pessoa ter onde morar. E estabilizar essas, principalmente famílias, porque você tem o impacto disso nas crianças. Então nós vemos crianças em horário de aula, no meio do semáforo, entre os carros do semáforo, vendendo balas, vendendo diversas coisas. Então isso é E a rua também não é uma escola. Então a gente não pode trocar. Então, para mim, o primeiro ponto é moradia e emprego. Ou uma atividade laboral, que não necessariamente seja emprego, que permita, até frentes de trabalho que for, que permita a essas pessoas ter uma remuneração digna. Digna que eu digo, que permita a aquisição, pelo menos, da cesta básica, pagar o mínimo de contas possível, que seja uma energia elétrica, água, alguma coisa, que implique a pessoa reorganizar as suas vidas. Então, é isso. Só que nós defrontamos com quais problemas? O problema da especulação imobiliária que acontece, às vezes os bairros que poderiam receber essas pessoas, agora eles estão sendo vetores de crescimento, de construção. Então, você já começa a ter uma dificuldade de ofertar moradia nos lugares que tem mais serviços públicos disponíveis, por exemplo, transporte, saúde, escolas. Então, a boa parte das famílias está sendo expulsa para a periferia das cidades. Então, isso é algo nessa equação que precisa ser trabalhado. É renda, moradia e também localização, para oferecer para essas famílias serviço público. Mas eu acho que dentro do quadro maior nós temos algo mais complicado no Brasil, que é a questão da competitividade da nossa economia. O Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, ele tem que ter uma economia mais diversificada possível para oferecer empregos para todas as camadas sociais. Inclusive para as pessoas não qualificadas. Inclusive para as pessoas não qualificadas. E um país que tem um potencial grande, porque é um país deficiente em infraestrutura. Então, construção de moradias, pontes, estradas. A gente veja o caso do Rio Grande do Sul. Vejamos o Rio Grande do Sul, que agora passou por toda essa tragédia, precisa ser feito um esforço de reconstrução. Então, aquilo que havia vai ter que ser reconstruído.
além do todo o déficit que o nosso país tem. O Thiago falou uma coisa interessante referente às pessoas que querem sair da situação de rua e as pessoas que querem ficar na situação de rua. Tem um filme do século passado, é um filme um pouquinho antigo, feito pelo brasileiro naturalizado, né, já falecido Hector Babenco, com estrelas do cinema dos Estados Unidos. O filme foi feito lá, que tem o Jack Nicholson no elenco, e mostra, retrata pessoas em situação de rua, uma querendo sair, voltar para a família, e a outra não querendo voltar para a família. Eu recomendo esse filme do Hector Babenco, com o Jack Nicholson no elenco. O Opinião para o intervalo, mas fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, que vai tocar num problema que já é crônico em Santos, que é ao mesmo tempo folclórico, mas que é uma questão real e que apresenta risco, que é a dos prédios tortos. A gente pensa que eles estão concentrados na orla da praia, mas para dentro também tem muito prédio torto. Moradores de Santos se mobilizam para estabilizar prédios tortos na orla da praia. Apesar de serem uma atração turística, os edifícios inclinados trazem para os moradores um certo desconforto. Segundo o Diário do Litoral, uma associação de síndicos decidiu buscar o apoio do governo federal para realinhar os prédios. O principal objetivo é mobilizar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a estabelecer uma linha de crédito especial com juros subsidiados para financiar o realinhamento das residências onde moram os santistas. O único edifício da Orla de Santos a ter passado por um processo completo de estabilização está localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão. O problema da inclinação estava em fundações de apenas 1,5 metro de profundidade. Para sua correção, foram utilizados macacos hidráulicos que elevaram o edifício. A obra chegou ao fim após 55 dias, com custo total de R$1,5 milhão. Na minha atividade como jornalista, já faz tempo que o irmão mais velho do Thiago Marçaioli me acompanha, o Rodrigo Marçaioli, e quando tem alguma notícia assim mais exótica, eu brinco, a gente vai pedir para o Rodrigo Marçaioli fazer uma diligência para ver se é verdade isso aí. Eu lembro que uma vez falaram que tinha um porco de 200 quilos em cima do viaduto Mário Covas. Assim, Rodrigo, vai lá com uma balança, faz uma diligência, vê se tem 200 quilos mesmo. Ou então, quando o Djokovic reclamou que tinha inseto no hotel que colocaram ele na Austrália, na pandemia, que ele não pôde entrar, vai lá ver se é barata, se é pernilongo, que inseto que tem lá. Agora, aqui eu não vou nem precisar pedir diligência para ninguém, né? Porque o Thiago, isso aí é uma associação de síndicos buscando uma solução, financiamento para reaprumar os prédios tortos de Santos. E o Thiago é um síndico profissional. Então você faz essa diligência para a gente, Thiago? Podemos fazer, Paulo. Acho que assim, a reportagem é muito boa, porque é um problema histórico, é uma questão até peculiar da nossa cidade. Histórico, folclórico. Folclórico, exato. E é uma questão muito peculiar da nossa cidade, porque a gente tem até camisetas com fotos dos prédios tortos de Santos, comparando lá Paris com a Torre Eiffel, Roma com o Coliseu e aí Santos a imagem dos prédios tortos. Mas é bom a gente lembrar que nenhum prédio em Santos, nem o Excelsior da esquina do Canacota, é tão torto quanto aquela torre da Itália, a Torre de Pisa. Torre de Pisa, exatamente. O Salinas, que é aquele um menor que apareceu na reportagem, ele é bem torto, mas a questão, eu acho que o que envolve principalmente o desaprumo dos condomínios, dos prédios aqui de Santos, é um eixo que eu posso colocar aí em duas situações. A gente tem a questão da desvalorização imobiliária, que é secundário, o primário eu deixei para falar depois, que é a desvalorização imobiliária desses imóveis. Temos hoje, se não me engano, 319 condomínios tortos, considerados desaprumados. E a segunda questão é a questão da segurança, em que pese que hoje nós não temos nenhuma edificação em risco na nossa cidade,
A gente não sabe, em normas de engenharia, em termos técnicos, como ficarão isso daqui a 30, 40, 50 anos, com a evolução do desaprumo. Então, isso pode gerar um problema de segurança lá na frente. O que está se buscando hoje com as associações, tanto a associação aí dos prédios inclinados de Santos, que está sendo criada, como a gente está criando também uma associação de síndicos, aí institucional, de síndicos em geral, a gente busca o quê nesse sentido? Fazer com que, primeiro, seja preservada a segurança de todos e trazer o poder público, porque um dia foi o poder público, Paulo, que autorizou, sei lá, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70, que autorizou a construção dessa edificação. Então, trazer o poder público para auxiliar nesse combate mesmo, nessa história, e poder ver as questões de financiamento, como disse na reportagem, trazer o Banco Nacional de Desenvolvimento, trazer outros entes financeiros que possam contribuir para que os condomínios consigam fazer o que o Núcio Malzone fez e teve sucesso. E aí todo aquele imóvel que era desvalorizado e possivelmente poderia ser inseguro no futuro, hoje é um imóvel supervalorizado, resolvida a questão deles e com total segurança para a sua população. O Ailton, no intervalo, falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, o prédio que eu moro está aprumado. Foi isso aí? Foi. Eu acho que é uma coisa... como é que é? O skyline da Orla de Santos é famoso, né? Todo mundo vai fazer um passeio de barco, os prédios estão tortos e tudo. Mas a gente, eu acho que a grande questão é o financiamento dessas obras, né, que são obras caras. Acho que o Túlio Malzone, né, ele ficou 1,5 milhão, mais ou menos. Só que mais de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Talvez com a evolução da técnica, das tecnologias disponíveis, a coisa tenha se tornado até mais razoável, né? Não, é muito mais provável que tenha encarecido. Então, eu não sou engenheiro civil, então, pelo amor de Deus, me perdoem. Mas eu acho que realmente é algo, uma questão também de segurança que o Thiago apontou, que há também os vizinhos desses prédios também que podem sofrer alguma coisa, ou abalo, ou vítimas até de queda de alguma parte da estrutura sobre os vizinhos. Eu acho que realmente isso aí tem que ser cuidado. O que a gente fala é que o que nos preocupa é o tempo que vai demorar isso aí, né? Articular toda esse arranjo são 300 e tantos edifícios que precisam ser reparados, ou precisam ser estabilizados, ou recuperados no seu eixo, né? Então... Eu nem sei se o BNDES tem uma linha de crédito para esse tipo de finalidade. Acho que não, né? Acredito talvez, que não, mas é uma coisa que possa ser recuperação. Talvez, como envolva a habitação, talvez a Caixa Econômica Federal talvez pudesse ser um ente, um alvo, né, dessa busca. Um dado curioso e estatístico, a gente sempre gosta de destacar para o telespectador, o Núcio Malzone é de 1967, o reaprumo dele foi feito em 2000, ele tinha uma inclinação de 4%, para efeito comparativo, a Torre de Pisa é uma inclinação de 8%, então era metade da inclinação da Torre de Pisa, e foi feito com sucesso à época, no ano 2000. As técnicas com certeza evoluíram, Paulo, só que os custos também. Eu sou engenheiro, inclusive eu fui aluno do professor Maffei, que é um engenheiro que conduziu o trabalho de reaprumar o Núcio Malzone na Praia de Santos. E eu sempre brinco como jornalista, né? Eu esqueço que eu sou engenheiro e aí eu brinco como jornalista, que os cartões de visita da engenharia daqui, da Baixada Santista de Santos, são muito ruins, né? Os prédios tortos na orla da praia, agora não mais, porque mudaram a entrada da cidade, mas quando o fluxo de trânsito chegava em Santos, o caminhão tinha que ir para a esquerda, o caminhão da direita tinha que ir para a esquerda para pegar o viaduto, e o automóvel da esquerda tinha que ir para a direita para entrar na cidade de Santos, né? Fora a construção de uma estrada, de uma rodovia moderna, como é a pista de descida da Imigrantes, que liga os dois maiores polos produtores do Brasil, o interior de São Paulo, e também o Centro-Oeste, a Grande São Paulo, com o maior porto da América Latina, e não pode descer caminhão nessa estrada. Então, os nossos cartões de visita, assim, de engenharia são muito ruins, mas eu falo isso só como jornalista, viu, Thiago? Como engenheiro, eu fico calado. Mas, assim, Paulo, eu acho que avançando um pouco mais, você até brincou, né? Mas eu acho que a gente precisa
tratar com seriedade essa questão, envolver os entes financeiros, porque a gente vem conversando aqui essa questão de linhas de financiamento para isso e, nesse primeiro momento, envolver o poder público municipal, mas talvez a gente tenha que subir a esfera por questões aí não de autorizações, porque a autorização é municipal, né? O condomínio aí ele sofre a gestão municipal, mas talvez linhas de crédito, verificando com o poder público, com o ente federal, se a gente consegue fazer um paralelo e até um auxílio, porque com 319 condomínios, Paulo, a 1,5 milhão, eu até estava fazendo aqui o que poderia ser na época... Quase 500 milhões de reais, né? 1,5 milhão corrigido pelo IPCA, 1,5 milhão que foi o que gastou naquela época, 90 mil por unidades, a valor corrigido dá mais de 6 milhões de reais a valor de hoje. Daria 2 bilhões de reais, isso, mais ou menos. Agora, Thiago, a garantia dessa linha de financiamento, é uma curiosidade, seria o imóvel? O imóvel seria apresentado como garantia do financiamento? Na verdade... É uma possibilidade. É uma possibilidade porque nos condomínios, a gente tem isso até quando o condomínio faz uma obra de recuperação de fachada. E aí eles perguntam, síndico, a garantia, na verdade, acaba sendo avalista, o síndico naquele momento. Um seguro, né? E um seguro. Eu acho que a gente vai evoluir perfeito para o seguro. O seguro é o método mais fácil para garantir a entidade financeira e também o condomínio, porque o que a gente tem tirando os condomínios novos, mas os antigos que estão desaprumados, o que eles vão ter como patrimônio deles? O elevador. Só que o elevador você não pode tirar. O elevador é um item fundamental e essencial dentro da edificação. Então, acredito que o seguro consiga responder. E aí, Paulo, vai precisar também uma conversa com as grandes seguradoras para que elas entendam que, diante de alta demanda de 300 condomínios, que não seja um filão não atrativo para eles. Vai ter que ser feito aí um estudo atuarial para saber a atratividade que vão ter esses seguros. O Opinião Litoral volta já já. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o terceiro bloco e a gente vai abordar a questão da compensação dos benefícios fiscais que incidem sobre a folha de pagamento. Na hora do almoço, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, recebeu na residência oficial os líderes do governo no Legislativo e o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Foi o primeiro encontro do semestre entre Pacheco e os articuladores do Palácio do Planalto. O objetivo era encontrar uma fonte de compensação à desoneração da folha, aprovada pelo Congresso no ano passado. A estimativa do governo é de que esse corte na contribuição previdenciária de 17 setores da economia e de pequenos municípios custe mais de 26 bilhões de reais. A principal proposta do governo para cobrir esse buraco é aumentar em 1% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, o que o presidente do Senado rechaça. E evoluímos bem na compreensão de que tudo que nós pudermos fazer para evitar o aumento de impostos como fonte de compensação, nós vamos buscar fazer. Então foi uma reunião produtiva, eu espero que nas próximas semanas nós tenhamos isso já como solucionado. Apesar do otimismo do presidente do Senado, o desafio é grande. Um estudo publicado nesta terça-feira pela Instituição Fiscal Independente mostra que o aumento do imposto sobre o lucro é a única das propostas na mesa capaz de fechar essa conta. Sem isso, não seria possível pagar nem 40% da fatura aberta pela desoneração. Uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, exige que o Congresso e o Planalto encontrem uma solução até o dia 11 de setembro. Caso o impasse se mantenha até lá, a desoneração perde a validade e os setores beneficiados voltam a pagar a alíquota padrão, de 20% sobre o valor total da folha. Me parece que cobrir essa perda de receita sem aumentar impostos pode entrar naquela série de filmes Missão Impossível, não pode, Ailton? Com certeza por questão da responsabilidade fiscal. Então, a
perda de uma receita ela deve ser compensada ou por corte de despesas, o governo também não tem tanta flexibilidade para isso, então o jeito é arranjar receitas em outros tributos. No caso, seria a contribuição social sobre o lucro, que seria aumentada em 1%. Na minha modesta opinião, eu sou desfavorável porque, primeiro, deveria ter sido feita uma análise mais profunda no CAGED sobre esses 17 setores. Esses 17 setores efetivamente contribuem para o emprego. Se a manutenção dessa desoneração realmente vai significar aumento de empregos ou a manutenção desses empregos, porque hoje, o que nós estamos enfrentando ou estamos vendo? É a digitalização dos serviços. Então, os serviços que eram feitos por call center, agora estão sendo feitos por máquinas. Então, normalmente, quando a gente liga para algum lugar, é um menu eletrônico que atende, encaminha para telefone tal, para tal. Então, a gente também tem isso. Em outras áreas também, a agricultura também está mecanizando e tudo. Então, esses setores, 17 setores alinhavados aí, a gente precisaria ver se realmente esses setores vão, aquinhoados com essa desoneração, se eles realmente vão produzir. Eu acho que esse seria o primeiro passo de uma revisão de política pública. Eu acho que, utilizando o termo que o Thiago começou, né, no primeiro bloco, política pública, é isso aí, política pública, a gente precisa analisar. Eu acho que 1% vai onerar toda a economia, todos os demais setores. Então, é uma medida extrema, numa época em que a nossa economia também não está num ritmo tão acelerado. Então, vai se tirar recursos de um setor, de todos os setores praticamente da economia, para privilegiar os 17 setores aí e os municípios menores, que também, nem sempre esses municípios menores, por vezes, aliás, eles pecam pela questão fiscal. Então, precisa ver se esses municípios também estão sendo bem geridos. Se o problema que eles têm de folha de pagamento não é um problema decorrente também da má gestão. Então, todos esses pontos têm que ser colocados na balança, no meu modo de enxergar. Essa questão da desoneração, quando a gente olha o histórico dela, ela se torna até um pouco engraçada, porque ela foi introduzida pela presidente Dilma Rousseff, de esquerda, né, em 2011. Mas ela foi adotada pelo Michel Temer, foi adotada pelo Bolsonaro, ficou uma pauta que encanta os conservadores, essa tendência política. Quando aí foi a esquerda no poder de novo que investiu contra isso e é o conservador que defende. A estatística não recomenda essa desoneração. Por quê, Thiago? Porque ela foi feita para estimular o emprego. E a estatística mostra que ela não estimulou o emprego. Só que a bandeira que foi usada em defesa dela foi que a supressão dessa desoneração estimularia demissões, ou seja, desemprego. Então tem duas inversões que tornam uma pauta até engraçada, de uma certa maneira, historicamente, não é? Uma pauta sensível, Paulo, e pegando carona com o que o Ailton colocou, eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu vou falar até um pouco mais do ponto de vista econômico. Eu acredito que, primeiro, o poder público ele tem a obrigação de verificar as reduções possíveis, e aí a gente fala na estrutura da máquina do governo como um todo. Você pode pensar na ponta, afetar tudo que afetar o emprego, a gente tem imediatamente uma perda de massa de salarial produtiva, né, na economia. E aí é o que vocês estão falando. A gente pode ter, num primeiro momento, uma falsa impressão de que vai haver uma melhoria para a estrutura de emprego no país e que, no final das contas, você pode ter aquela possível economia na folha de pagamento ou no empregador não ser diretamente colocada e o empregado acabar sendo até prejudicado pelas demissões. Então, a gente mexer na economia como um todo, mexer nessa questão do que a gente diz nos pilares econômicos, do dinheiro que vai para consumo, a gente começa a afetar diretamente essa questão do consumo e o objetivo governamental não é atingido. E aí é o que você falou, independente do viés político, eu estava escutando vocês falando e eu pensando,
A gente teve um governo de esquerda lá atrás que começou com isso, depois foi adotado pelo conservador, o que mostra que realmente não é inteligente nós vermos políticas públicas serem adotadas por um perfil A, B, C, e sim, a gente tem que ter uma visão muito mais estadista, a gente tem que ter uma visão muito mais imparcial e verificar se para o empresariado, para o empregador, isso vai ser realmente importante e se vai ter o efeito na ponta que a gente está vendo que não vai ter. E aí isso pode contribuir, como falei agora anteriormente, diretamente na massa de valores, na massa de investimentos ou na massa de consumo que a economia vai ter no final das contas. E aí a gente vê, Paulo, mais uma última coisa só, a questão dos 26 bilhões. Eu falei agora no começo da minha fala o seguinte, será que o governo, eu sei que 26 bilhões é um valor extremamente significativo, mas quando a gente fala do tamanho do Brasil, do que a gente estava falando no bloco anterior, o tamanho do país, a gente talvez conseguir fazer, tirar algumas amarras do poder público, liberar a economia em algumas coisas, ter menos interferência, de repente, do governo ou criação de alguns problemas que o governo venha a trazer para poder onerar ainda mais a máquina pública, será que a gente não conseguia fazer essa compensação? E aí, talvez, não mexer com a questão de folha de pagamento, em que pese sejam 17 setores, mas algumas coisas podem refletir em todos os outros setores, e aí a gente tem um problema do que eu falei, da massa financeira. Eu acho que a gente precisava evoluir um pouco, digo, com 513 deputados lá, será que eles não verificaram isso com um pouquinho mais de profundidade? 513. Tem 10. 513. Agora veja, Ailton, foi 513? Que 13, você falou? isso, 513. Entendi 503, mas veja, Ailton, tem outras duas questões que se apresentam aí. Porque a lógica do empregador pagar pela arrecadação ou pelo lucro, em vez de onerar a folha de pagamento, é uma lógica boa. Agora, se você é de um outro setor que não é desses 17, você olha para esses 17 e diz assim, por que eles são privilegiados e eu não, né? Então, exatamente, Paulo. Eu acho que... Você pode pensar assim, não, a média de emprego daquele setor lá, a minha empresa emprega muito mais do que essa média. Né? Já começa a eleição dos setores que seriam os privilegiados pela medida. A ideia, na verdade, da desoneração, a desoneração da folha de pagamento, ela surgiu com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Então, o que acontece? Talvez o alvo não seja nem esses setores, é que eles são, digamos, bem representados no Congresso. Mas a representação que eu digo tem um lobby mais eficaz, mais efetivo. Mas o grande alvo, para mim, são os municípios menores. Porque os municípios menores, eles saem de uma contribuição de 20% para 8% sobre o valor da folha. Quer dizer, é significativo. Se você pensar que, embora a política no Brasil seja nacional, o Congresso e tudo, a gente fala federal, Congresso, nacional e tudo, mas a política no Brasil é regional. Você mora no município. E mesmo um presidente de Senado, mesmo um deputado federal, ele faz uma política regional. Então ele tem todos aqueles prefeitos, todos aqueles vereadores que trabalham com eles na sua campanha, que também levam esses pleitos para Brasília. Então isso aí tem um apelo muito forte em Brasília, porque boa parte dos municípios brasileiros eles não chegam a nem 100 mil habitantes. Se você for ver, dos 5.600 municípios brasileiros... Nem a 10 mil. Nem a 10 mil. Então, imagine, só a título de exemplo, não é preconceito mesmo, mas em Minas, que eu acho que é o estado brasileiro que tem mais municípios. Quantos municípios têm mais de 50 mil ou 10 mil habitantes? Então, a conexão com o Rodrigo Pacheco fica até imediata. E a questão, Thiago, que você falou de cortar nas despesas, liberar as amarras, a verdade, boa parte do orçamento, as despesas são rígidas. São despesas com previdência, saúde, educação, que são difíceis de cortar. São despesas que a gente chama de carimbadas, são difíceis de diminuir. O governo tentou a questão dos créditos de PIS e COFINS. Só que esse também é um terreno pantanoso. Pantanoso no seguinte sentido. A possibilidade de gerar disputas judiciais são muito maiores do que o efetivo ingresso de nova receita. Então, o caminho que se tem é, vamos tentar aumentar a contribuição social sobre o lucro, porque talvez gere menos judicialização. É complicado, mas é próprio do regime democrático, é próprio da liberdade, né? Solução simplista para problema complexo, pode acreditar que é caminho, que é atalho, que não vai dar certo.
Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho e já vem aí o último bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, que a gente tem como convidados o síndico profissional Tiago Marçaioli. Eu quase que falei Rodrigo, quase que falei Marcelo, mas é o Tiago Marçaioli, são 3 irmãos. E a gente recebe também o auditor fiscal aposentado, uma autoridade no assunto, Ailton Cláudio Ribeiro. E o tema que a gente vai ver agora, balança comercial do Brasil em julho, nós vamos primeiro saber quanto ela foi, 7,8 bilhões de dólares, 7,6 bilhões de dólares, na verdade. E aí a gente vai pedir para o Ailton traduzir isso para a gente. Qual é o significado disso, Ailton? Essa balança azul. A balança azul é aquilo. O Brasil ele tem uma pauta de commodities forte, né? O Brasil exporta muito para a China, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é alguma coisa, né? Alguns setores dos Estados Unidos competem com a gente, né? Sabe, laranja, soja milho, também, milho. Mas a China, com essa disputa com os Estados Unidos, eles paulatinamente estão largando de adquirir commodities dos Estados Unidos e estão se voltando para o produtor brasileiro. Isso é uma questão importante. É um dos efeitos dessa, digamos, Guerra Fria 4.0, 2.0, aí que entre Estados Unidos e agora entre Estados Unidos e China. Então, o Brasil está digamos assim, evoluindo dentro do mercado chinês. Então, a demanda está... E, outro lado, a economia brasileira também não está tão dinâmica. Então, as importações também do Brasil estão sendo seguradas nesse aspecto. Então, a tendência dos saldos é porque quando a importação é de equipamentos, significa que a gente vai exatamente. Acelerar a economia no futuro, né? Olha, por exemplo, equipamentos, peças, partes de autos que são utilizados no Brasil para a produção de equipamentos de maior valor agregado. Eu vou dar um exemplo de aviões. Aviões que o Brasil importa, boa parte das peças dos aviões que a Embraer produz, mas para produzir algo de um valor agregado maior. Mas o quê? Empregando gente de maior qualificação, gerando mais renda dentro do Brasil. Então, quando a economia não importa esses equipamentos, essas peças de alto valor, insumos de alto valor agregado para produzir bens mais valiosos ainda, é um indicativo de que a economia não tem tanta dinâmica. Então, a gente não pode olhar só os saldos da balança comercial. A gente tem que olhar também do que ela é composta, do que ela é composta, do que a gente está exportando e do que a gente está importando, para ver como é que está digamos assim, um termômetro da nossa economia em termos qualitativos. E outra coisa, complementando o que o Ailton falou, Paulo, a gente também está com um saldo positivo, ele falou muito rapidamente, é verdade, porque o dólar também agora está pressionado, a gente está com o dólar a 5,6, e o dólar estando alto, fica mais caro importar, porque as nossas compras são feitas em dólar lá fora. E fica mais simples exportar. Muito, exato. Porque o nosso produto é mais barato. Exatamente. Então, quem compra produto brasileiro, ele fica mais barato. Então, nossa commodity, como nós somos um dos grandes produtores mundiais de commodity agrícola, a gente consegue exportar muito, ainda mais com o nosso, vamos dizer assim, nosso dinheiro desvalorizado, o real desvalorizado em relação ao dólar, e isso faz com que a gente importe menos. Naturalmente, se você importa menos e exporta mais unicamente pelo fator câmbio, já vai dar uma balança comercial favorável, mas como a Ailton disse, isso não significa que o país esteja a céu de brigadeiro. Existem algumas outras coisas que também a alta do dólar pode pressionar a questão inflacionária, existem outros quesitos econômicos que têm que ser levados em consideração quando você faz uma análise. Então, a balança comercial positiva, ela é um ótimo indicador desde que os demais indicadores estejam acompanhando positivamente. Só uma pausa, até é importante, até para detalhar. Por exemplo, o Brasil ele exporta petróleo. O Brasil é exportador de petróleo e importa derivados de petróleo. Só que o que acontece? Quando o Brasil exporta o petróleo, o óleo cru, ele
são poucos setores que se beneficiam. Mas quando o Brasil importa o derivado de petróleo, com o câmbio elevado, isso aí é uma coisa que espalha para toda a economia. O ônus é algo que vai custar para todos, todo mundo aqui. Na ponta. Na ponta, porque o óleo diesel, que transporta alimentos e tudo. Então, quer dizer, nós também temos o reflexo do quê? Da inflação. Na cadeia produtiva. E na inflação, porque o combustível aumentando vai repercutir em toda a cadeia produtiva e de distribuição. Só para ponderar, desculpe. Tem um fenômeno que aconteceu no Brasil todo e na nossa região do litoral também, e que em Santos tem assim uma tradução meio concreta, um exemplo assim concreto, que é a migração do aluno da escola particular para a escola pública, que por causa do empobrecimento da população e principalmente nos anos da pandemia, quando esse fenômeno se acentuou. Em Santos, o Colégio Santista tradicional foi comprado pela prefeitura e hoje é uma escola pública. E a escola Marza, que também era tradicional, também foi comprada, você é ex-aluno do Marza, né, Tiago? Foi comprada pela prefeitura e a prefeitura anunciou ontem a empresa, o nome da empresa que vai construir um grande complexo educacional ali, que vai agregar não só o Marza, que tem a frente para a Avenida Ana Costa, como também o Edmeia Ladevig, que é uma unidade municipal de ensino vizinha, né? Eu acho que, Paulo, a questão importante, a gente sempre fala aqui, a importância jornalística é destacar, porque a gente tenta ver sempre a visão macro, né? E a gente fazendo uma análise, você foi muito feliz na questão de linkar com a pandemia. Santos, aí eu vou falar um pouco mais da cidade que estamos, Santos tem investido pesado na questão da educação, que é uma obrigação, até em lei de diretrizes orçamentárias nacionais, estaduais, municipais. Mas, em que pese que tem as suas obrigações, Santos tem investido muito na educação, e o Marza, eu fiquei triste ao mesmo tempo que quando a escola fechou e vê o prédio abandonado, mas feliz com essa aquisição, porque é um equipamento que tem tudo para ficar muito bem localizado, privilegiar, eu ainda não sei realmente, não estou sabendo quais tipos de ensino teremos, fundamental, primeiro... O municipal é fundamental, principalmente o Fundamental 1, mas isso precisa ser destacado, é mais um avanço da cidade em direção ao ensino em jornada dupla, né? Perfeito. E aí, o que eu falei, esse investimento, e aí não tem vanguarda de Santos, a gente pode falar bem, e ao mesmo tempo está fazendo seu papel como poder público. E acho que não só o equipamento do Marza, do Edmeia, enfim, mas investirmos em outros imóveis, Paulo, e aí a gente vai falar que seria uma pauta para um programa inteiro, equipamentos e imóveis que a gente tem no centro da cidade. Também convergir agora com o VLT e convergir com o Parque Valongo, para que nós levemos ao centro da cidade também a parte educacional, em que pese que possa ficar um pouco fora de mão para os alunos que lá estudarão. Então, eu acredito que é uma decisão acertada do poder público, temos que caminhar mais nesse sentido de aproveitamentos de imóveis como esse e que a gente destine recursos para esse tipo de intervenção do poder público, como ensino e hospitais, como aconteceu, por exemplo, com o Hospital de Estivadores anos atrás. A educação é fundamental, né? Um dos grandes, digamos assim, nós do desenvolvimento brasileiro, principalmente a educação básica. Educação básica, e o ensino médio também, que tem os seus percalços aí. E eu acho que a política, nesse ponto, a Prefeitura de Santos age corretamente, investir em educação. Agora, de novo, a política pública. A localização desse novo equipamento atende às pessoas, o público-alvo, digamos assim, aos menores, aos jovens, aí é isso que a gente precisa. É um contraponto interessante, saber se a localidade atende a população que lá está no seu entorno, porque aí você facilita a questão de acesso. Exato, porque hoje, como nós temos também a questão de muitas mães trabalharem também, mesmo que seja em meia jornada, elas têm aquela questão de deslocar para levar a criança,
deixar a criança. A gente percebe isso quando nós passamos ao lado dos morros. Que muitas mães descem para deixar as crianças naquelas escolas, Barnabé e outras que ficam ali perto das escadarias. Então, é um movimento que a gente vê. Talvez essa escola também fosse útil, como o Thiago ressaltou, no centro de Santos, porque também tem todo um entorno carente, ou na Vila Nova também, carente de outros equipamentos para as crianças e tudo. Mas, de qualquer forma, a gente saúda a iniciativa do governo municipal nesse aspecto. Investir em educação. Tem uma notícia importante que a gente vai ter que deixar para comentar na próxima edição. Nós estamos próximos do final do nosso tempo hoje, que é o lançamento pelo Tribunal Superior Eleitoral de um disque denúncia contra desinformação, notícia falsa, informação falsa nessa eleição, porque isso é uma praga que vem se disseminando, foi muito forte nas eleições de 2022 e a tendência é que seja ainda mais forte. A gente viu essa semana aquele Pablo Marçal, de São Paulo, dizendo que tem 2 candidatos, ele insinuou que os adversários dele, os 2 principais adversários, são cheiradores de cocaína. Então, e ele é um influencer, então dá meio que o tom de que a campanha vai ter esse tipo de coisa. E o TSE lançou um disque denúncia contra a informação falsa. A gente comenta amanhã. O Thiago falou da tristeza do Marza ter sido fechado. Eu estudei no Grupo Docas, que está abandonado na Campos Melo, no Colégio Santista, que foi vendido, mas que foi conservado pela Prefeitura, na Faculdade de Comunicação de Santos, que era na Euclides da Cunha, que também foi derrubada para ser construído um imóvel, e os meus filhos estudaram no Pequeno Príncipe, que também fechou. Então, são tristezas assim que vão se repetindo, né? Mas, em função da especulação imobiliária, alguns prédios que poderiam ser conservados, o Santista foi, e é muito bacana que tenha sido assim, o Grupo Docas precisa ser recuperado também. Mas nós vamos agradecer ao Thiago Marçaioli, ao Ailton Cláudio Ribeiro, auditor fiscal, o Thiago é síndico profissional, a participação aqui no Opinião Litoral hoje, o trabalho da equipe técnica daqui de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecer a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, 12:45, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.